curso que eu vou oferecer de programação orientada a objetos vai ser utilizando o Delphi, que é uma linguagem que eu gosto muito. Eu utilizo inclusive no meu dia a dia para desenvolver sistemas aí para empresas, né? É muito bom, muito flexível, muito, principalmente depois que foi adquirido pela Embarcadero, né? Porque antes ele pertencia a Borland. Depois dessa aquisição, o programa deu um avanço muito grande. Inclusive, hoje nós temos versões para dispositivos móveis. Temos uma versão que acabou de ser lançada. Eu fiquei sabendo ontem, né? Que foi lançada a versão para Android. Isso é muito bom. Então ele está avançando muito do ponto em que estava quando a Embarcadero adquiriu. Como o Delphi ele é muito compatível com Firebird e com Interbase, depois no futuro a gente pode conversar sobre Interbase versus Firebird, qual a diferença entre os dois, mas a princípio já sumarizo, né, dizendo que um é pago e outro é gratuito. Então eu vou abrir aqui na minha máquina a IB Expert, que é um gerenciador de banco de dados. Isso que eu acabei de abrir, pessoal, é um gerenciador de banco de dados. Da mesma forma, eu vou abrir aqui também o Access, da mesma forma que o Access é um gerenciador de banco de dados. Eu quero que fique bem claro aqui, é por isso que eu estou fazendo questão de utilizar um outro gerenciador de banco de dados agora. Eu quero que fique bem claro a diferença entre banco de dados e gerenciador de banco de dados. Banco de dados é o arquivo que contém os dados. Se eu for aqui em teoria de banco de dados, você vai ver que eu tenho aqui um arquivo chamado Prodígio, que é o banco de dados que nós criamos. Utilizando o gerenciador de banco de dados Access. Então eu tenho aqui Microsoft Access Banco de Dados. Isso aqui é o arquivo, tá, do banco de dados. Esse arquivo pode ser lido por qualquer programa. Programa desenvolvido em Delphi, programa desenvolvido em C, desenvolvido em Java. Qualquer linguagem pode acessar. A ideia de se ter gerenciadores de banco de dados é justamente você desvincular. Eu falei isso em alguma aula passada. Eu acho que numa aula gratuita do YouTube eu falei isso. Que antigamente você criava um programa e criava o banco para aquele programa. Vinha um programador B, criava um programa e um banco de dados para aquele programa dele. Se alguém quisesse utilizar esse banco de dados num outro programa, era preciso que ele entrasse em contato com o programador e dissesse: olha, me passa aí a estrutura do seu banco, porque eu preciso acessar e eu não sei como é que está estruturada as informações ali dentro. Era uma caixa preta. Agora não. Agora, se eu sei que é do Access, eu já conheço a estrutura, eu já sei acessar o Access. Então, pegando esse arquivo aqui, ó, Prodígio, e mandando, desde que ele não esteja com senha, se eu pegar e mandar para um colega de trabalho que está no Japão e falar só, desenvolva um sistema que vai acessar esses dados aí e gera um relatório X que eu não tenho aqui, ele vai conseguir fazer isso muito tranquilamente, porque ele conhece, ele sabe acessar os dados, ele conhece toda a estrutura do banco de dados, certo? Se eu passo por um banco de dados de um Firebird, ele também sabe fazer isso de uma maneira prática. Ele também consegue acessar as informações, se é do Access, ele utiliza o gerenciador do Access e consegue acessar as informações por aqui também, para que ele consiga ver a estrutura, modificar alguma coisa da manutenção no banco de forma bem prática, tá? Então um programa específico para fazer isso. Antigamente não tinha, tá certo? O programa de cada um entendia aquela estrutura de banco de dados que ele criou para aquele programa específico e morreu. E agora já não precisa mais se preocupar com isso. No Firebird é a mesma coisa. Isso aqui é o programa, como se fosse o gerenciador do Access que eu acabei de mostrar. Isso aqui. Então esse aqui é um programa. Só que esse aqui só gerencia. Deixa eu fechar aqui do Access para não confundir, né? Então o que acontece? Ele gerencia bancos de dados do Firebird, tá certo? Eu não tenho certeza se ele também administra do Interbase, mas eu sei que do Firebird ele administra, certo? Então, por ele a gente consegue criar as tabelas, conseguimos fazer as ligações, da mesma forma que fizemos com o banco de dados do Access, utilizando o gerenciador de banco de dados Access também, tá? Tem alguns bancos de dados que eu criei aqui, a estrutura de banco de dados ele mostra assim, né? Então eu acho mais legal de trabalhar inclusive do que o Access, né? Eu tenho aqui, eu posso agrupar, né, por grupos de bancos. São vários bancos de dados aqui agrupados num grupo, né, de banco de dados, né? Aqui também eu tenho outro grupo, aqui eu tenho um terceiro grupo de banco de dados. Aqui são organizações da mesma forma que você organiza pastas em seu computador. Só eu quero mostrar um banco de dados que eu estou desenvolvendo para um cliente aqui, só para a gente ganhar tempo. NRS aqui é um banco de dados que eu estou desenvolvendo hoje para um cliente. Aqui são as tabelas, como elas estavam abertas da última vez que eu trabalhei. Elas permanecem no mesmo estado, né? Ficam todas abertas aqui em modo design ou em modo esse aqui é um editor de SQL, que nós vamos ver SQL também no futuro. Esse aqui uma outra tabela também. Esse aqui já é uma história do Procedures, que nós vamos também ver no curso avançado de banco de dados, tá? De SQL, na verdade. Bom, então eu abri aqui a que eu tenho domínios, que nós vamos ver o que significa. Tabelas, né, que são as minhas tabelas, view, procedures, triggers, generations, exceptions, UDFs, rules e índices. Tudo isso aqui são entidades que nós vamos conhecer
em curso avançado. Qualquer banco de dados contém essas coisas aí, mas eu vou entrar nesses detalhes quando nós estivermos estudando banco de dados Firebird, um curso específico de Firebird. Né? O curso que nós estamos vendo agora não é Firebird, é teoria de banco de dados ainda. Eu só quero mostrar aqui essa diferença entre gerenciadores de banco de dados para vocês conhecerem. Então, se eu venho em tabelas aqui, tables, eu tenho várias tabelas, né, que eu criei, certo? Para um sistema. Esse é um sistema real, pessoal, para uma empresa do Mato Grosso, uma construtora, para um sistema. Não é um sistema muito grande não, tá? Existem sistemas com mais tabelas. Até com mais bancos de dados, porque às vezes é necessário ter, de acordo com a complexidade do sistema, vários bancos de dados, tá certo? Então vamos pegar como exemplo o que a gente fez lá com o endereço, que é o seguinte, eu vou pegar aqui o UF, né, que é os estados, e se a gente for lá no Access, nós vamos ter também uma tabela lá no Prodigious lá. Vou abrir o Prodigious aqui, não, lá, o estados está aqui, ó, tá? Estados com o ID dele, tal, a sigla, tal, bonitinho. Aqui também eu tenho o ID, a sigla, tal, bonitinho. Aqui eu estou em modo de design, que seria o mesmo que clicar aqui em modo de design, né? Modo design. Então aqui aparecem os campos, tal, bonitinho. Aqui também da mesma forma. Então veja bem, outra coisa, no Access, o banco de dados chama-se Access. O gerenciador do banco de dados chama-se Access também, tá? Microsoft Access. Aqui a diferença é que o banco de dados chama-se Firebird, né? É do Firebird, mas o gerenciador de banco de dados que eu estou utilizando é o IB Expert. Olha aqui o nome, IB Expert, tá certo? Aqui no Access, eu liguei os estados nos municípios, tá certo? Aqui também eu tenho uma ligação por aqui. É vista de maneira diferente. Aqui eu estou dizendo que a tabela UF se liga com né, que é os estados, né? Se liga com o de municípios, que se liga com a de empresas. Essa empresa aqui é porque esse programa é multi-empresarial. E aqui da empresa eu tenho uma ligação com clientes e assim por diante. E os clientes também têm ligações com tudo que acontece com eles, as faturas dos clientes, as comandas deles e assim por diante, tá certo? Então a visualização é diferente, mas existe essa visualização também, tá? Se eu quiser ir para o modo de dados, é só clicar em Data, aparece todos os dados aqui dessa tabela, tá certo? Aí eu tenho outras abinhas aqui que é para eu verificar, por exemplo, eu quero saber as constraints. Constraints, isso aqui é para criar chaves primárias, que é isso aqui, ó, essa chavinha aqui que eu criei. Então eu crio por aquela janela, eu digo quem é o campo que é a chave primária, sabe? Essa é a chavinha. Tá? Aqui é as foreign keys, que é onde eu crio essas ligações externas. Eu venho aqui, por exemplo, num campo, determinado campo, e ligo com a outra tabela. É aqui que eu faço. Aqui tem checks e aqui tem uniques, que são outras coisas também que nós vamos ver no curso específico de Firebird. Aí eu tenho os índices, que também são coisas muito interessantes por curso também de Firebird. Eu peço para que vocês não percam. Vai ter algumas coisas no YouTube gratuitamente, mas o principal, né, a essência vai estar no Hotmart. Então é bom não perder essa parte também. Gatilhos, né, que são muito interessantes. Nesse caso aqui eu estou dizendo, né, ao inserir uma informação no banco de dados, before insert, antes da inserção de alguma informação no banco, faça isso daqui. Ele vai fazer isso aqui. E aí você vai ver que é muito interessante isso daqui. Você delega ao banco de dados, ao gerenciador de banco de dados, uma série de atividades que seria feito dentro do programa, mas aqui nesse caso, sendo feito aqui, você garante uma integridade muito maior. Então isso aqui é parte da codificação que estaria no programa, fica aqui. Aqui é a descrição da tabela, tá certo? DDL é uma coisa muito interessante também que você vai aprender, já tem a ver com SQL. Vai ser um curso muito legal, eu aconselho que você adquira esse curso, porque ele vai ser, nós vamos utilizar esse curso aí, para desenvolver em Delphi, tá? Na verdade, eu vou soltar primeiro o curso de Delphi básico, que vai ser um curso onde nós não vamos fazer acesso a banco, só para a gente ter acesso, só para a gente praticar, né, o desenvolvimento em Delphi, que é uma linguagem visual com botões, com menus e tudo. E depois nós vamos fazer um curso de Firebird, né, criando banco de dados e tudo mais, para depois nós irmos para um outro curso de Delphi já, onde nós vamos poder acessar dados, tá, a partir desse programa, cadastrar coisas e tudo mais. Vai ser muito interessante. Eu espero que vocês gostem do curso, tanto dos que vão estar disponíveis no YouTube, como também os gratuitos, e que você possa adquiri-los e possa aprimorar os seus conhecimentos com essas ferramentas, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço a todos pelo curso, né, por ter adquirido esse curso no Hotmart também. Qualquer dúvida que tenha ficado, peço para que vocês entrem em contato pelo meu e-mail, né, e nós vamos aí sanar todas as dúvidas que porventura possam ter ficado ainda, tá? Então, muito obrigado a todos